Olá pessoal, Fabrício por aqui, bem-vindos a mais um conteúdo aqui da plataforma EngenhaBIM EAD. Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês a programação do nosso evento Semana da Aprovação de Projetos, que acontece entre os dias 10 e 13 de outubro. Então nessa aula eu vou apresentar para vocês aqui o nosso escopo, os objetivos, os recursos disponibilizados e vou mostrar para vocês aqui o que nós teremos em cada um dos dias de aula. Vamos lá? Fala pessoal, Fabrício por aqui. Pessoal, vamos lá então. Vou explicar para vocês o que vai acontecer na próxima semana. Entre os dias 10 e 13 de outubro nós teremos a Semana da Aprovação de Projetos, com 3 aulas e mais uma aula ao vivo. Então no total são 4 aulas, né? Vou disponibilizar nos dias 10, 11 e 12 3 aulas gravadas. E no dia 13 do 10, na quarta aula, nós teremos uma live para poder tirar dúvidas, mas eu vou seguir aqui, ó, essa timeline para poder explicar para vocês exatamente o que vai acontecer nesses dias, ok? Primeiro, muito importante, se você ainda não se inscreveu, acesse o link da descrição do vídeo para você poder receber os materiais, receber as informações, receber os templates, documentos, modelos de prancha, carimbo, enfim, tudo aquilo que a gente for disponibilizar. Se você chegou nesse vídeo depois do evento, dê uma olhadinha também na descrição, que a gente vai colocar para vocês ali as aulas gravadas, tá? É importante participar ao vivo, principalmente participar durante o evento, né? Principalmente por conta da aula que nós teremos ao vivo no final, que ali a gente vai apresentar um checklist de aprovação. Então vamos lá, ó. Vamos aqui então seguindo a sequência. Então aqui, ó, Semana da Aprovação de Projetos, dos dias 10 a 13 de outubro. Cada aula terá em torno de 45 minutos, algumas um pouco mais, outras um pouco menos. A live vai ter em torno de 1 hora, tá? Em média 45 minutos. Serão 4 aulas, as 3 primeiras serão disponibilizadas para quem for inscrito no evento, tá? Vai receber um e-mail com o link das aulas e também no grupo do WhatsApp, quem se inscrever vai poder entrar no grupo e a gente vai compartilhar material por lá também. Então aqui a ideia é o seguinte, ó, vou explicar para vocês agora um fluxograma de aprovação, pouca experiência requerida, tá? Então, esse tipo de conteúdo aqui é para quem já conhece, já trabalha com aprovação, com projetos, já trabalha com processos e ferramentas BIM e para quem está iniciando agora também, tá, pessoal? Para quem está iniciando na área de projetos, para quem está trabalhando com CAD, para quem quer migrar para processos e ferramentas BIM, vai ser um evento muito, muito bacana com bastante conteúdo. A gente vai compartilhar a nossa experiência aqui com vocês. Então, olha só. Objetivo: apresentar metodologia de aprovação de projetos utilizando processos e ferramentas BIM de forma prática e simplificada. O escopo: projeto legal executivo, aprovação em prefeituras, condomínios e clientes e interface com projetos multidisciplinares. Então nós teremos 3 aulas, um webinar ao vivo. A gente vai disponibilizar vários documentos, templates de projeto executivo, de instalações prediais, documentos em gerais, planilhas, checklists, enfim. Mas vamos lá. Explicando agora o que vai acontecer em cada um dos dias. A primeira aula será disponibilizada no dia 10 de outubro, às 11 horas da manhã, mais uma vez, para quem estiver inscrito no evento, a gente vai abordar nesse dia projeto básico, projeto legal e projeto executivo, além do projeto de estruturas. Obviamente, num tempo de 45 minutos a 1 hora, a gente não vai fazer uma abordagem detalhada em cada um desses temas, até porque o escopo e o objetivo não é esse. O objetivo é trabalhar com fluxo de trabalho, entendimento geral. É conectar, pessoal, os pontinhos ali e entender o que acontece em cada uma das etapas, tá? É um evento que vai cobrir, vai fazer com que você tenha uma visão geral de como aprovar projetos utilizando processos e ferramentas BIM. Então aqui, o que a gente vai conversar nesse dia? Ó, projeto básico, legal e executivo. A gente vai disponibilizar os arquivos, explicar as diferenças entre projeto legal e executivo. A gente vai disponibilizar os arquivos, né, templates, explicar principalmente como utilizar esses templates para poder ganhar produtividade, ok? Bom, não tem como falar de aprovação de projetos sem entrar um pouquinho em normas de ABNT, pelo menos citando as normas, né, e explicando também que o template ou os templates e arquivos estarão adequados às normas, né, vigentes, exigências de projeto, de prefeitura, código de obra, prancha e documentação e condomínio, né, quando a gente fala de recuos aqui e imposições arquitetônicas. Durante as aulas, vocês vão perceber que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou utilizar essa ferramenta aqui para poder conectar, ó, cada um dos temas aqui, certo?
em cada um desses assuntos aqui ou destes subtemas, para a gente poder entender e entender principalmente uma sequência lógica aqui, tá? Então a gente vai fazer isso aqui durante as aulas. Neste momento eu vou só apresentar para vocês o que vai ser abordado. Bom, feito isso, depois que a gente entender exatamente, depois que eu explicar para vocês como utilizar os templates disponibilizados, como ser mais produtivo na aprovação, como deixar modelos salvos para poder facilitar os próximos projetos, eu vou mostrar para vocês a interface com outras disciplinas. Nesse mesmo dia, a gente vai conversar sobre a concepção estrutural, as principais ferramentas, como fazer a interface, a interoperabilidade entre as ferramentas e esses projetos aqui, pranchas e documentação exigida. Ou seja, será que eu preciso sempre do projeto de estruturas na prefeitura, ou num condomínio, ou para um cliente? Projeto de estruturas, obviamente, sempre tem que ser desenvolvido, né? Mas geralmente a gente associa o projeto de estruturas mais aqui ao projeto executivo. Entretanto, projetos de estruturas também devem ser apresentados em prefeituras, salvo algumas restrições que nós vamos conversar também durante as aulas, tá? Bom, isso no primeiro dia. Uma aula disponibilizada no dia 10 de outubro, às 11 horas da manhã. A aula 2 ela vai abordar os projetos de instalações prediais. Como eu falei para vocês, a gente precisa abordar, não é somente falar de documento, aquilo que precisa ser entregue em prefeitura, padrão de prancha. Eu preciso entender também quando eu preciso entregar projetos de instalações prediais, projeto hidrossanitário, projeto elétrico, quais são os pré-requisitos de entrega desses projetos. Para a gente falar sobre isso, a gente precisa fazer uma revisão geral e abordar esses projetos dentro do contexto da aprovação e também da interface com a disciplina de projeto executivo ou projeto legal. Então aqui a gente vai falar sobre os tipos de sistemas, vamos dar uma comparada no Revit KeyBuilder, que é uma dúvida comum de muita gente que vai começar a desenvolver projetos desse tipo. Vamos falar sobre requisitos legais, que vai linkar com a gente diretamente aqui em edificações de alta e baixa tensão, quando eu estiver falando de projeto elétrico, e quando eu estiver falando de projeto hidrossanitário, vamos entender os sistemas de água quente, água fria, água quente, né? Esgoto sanitário e águas pluviais. A gente entendeu o contexto do projeto como um todo, tá? Então, esse dia 2 aqui, ó, essa segunda aula também vai ser muito interessante para a gente entender quando a gente precisa entregar os projetos de instalações prediais, o que entregar nesse dia também, nesse projeto, né? E nesse dia a gente vai falar também da interface e da interoperabilidade com o projeto básico, ou projeto legal, ou projeto executivo, tá? Porque aqui a gente vai trabalhar de duas maneiras, trabalhando tudo em um arquivo só e explicando como trabalhar com versões também. Qual a diferença de um para o outro e quando esses arquivos ficam separados ou quando eu posso desenvolver tudo no mesmo arquivo, no mesmo modelo. Ok, feito isso, aula 3, viabilidade técnica e financeira. No dia 12 também, 12 de outubro, tá? Também às 11 horas da manhã, vocês vão receber a aula de viabilidade técnica e financeira. Bom, eu preciso de orçamento, eu preciso de planejamento, eu preciso fazer análises para poder aprovar o meu projeto em prefeitura? Não. Para aprovar em prefeitura, não. Salvo também algumas restrições, dependendo do órgão aí. Agora, eu preciso de viabilidade financeira para começar tudo isso daqui, para aprovar para o cliente. Então, nesse dia, como a gente está seguindo a ordem de desenvolvimento dos projetos e um fluxo de trabalho quando se trabalha com processos e ferramentas BIM, a gente não poderia deixar de fora esse assunto aqui, abordando planejamento, orçamento de obras, análises com Business Intelligence, né, com Power BI, e o controle da obra. Planejamento, orçamento e análise. Então, nesse dia, considerem quase como uma aula bônus, mas que, mais uma vez, sem viabilidade financeira, não existe aprovação de nada. A gente precisa primeiro mostrar para o cliente, né, para quem está ali desenvolvendo ali não somente o projeto, mas para quem vai executar a obra, que sim, tudo isso daqui é viável. Porque, mais uma vez, sendo redundante, mas é muito importante, eu preciso de viabilidade financeira para poder começar a desenvolver projetos e pensar em execução de obras, né? Então a gente vai falar, ó, viabilidade financeira, levantamento via CUB, orçamento base e orçamento executivo. Eu não preciso ter o meu orçamento final executivo para poder constatar a minha viabilidade ou não, né? Para poder verificar se eu tenho viabilidade financeira ou não para o empreendimento. Então eu tenho algumas ferramentas que eu posso fazer ali alguns levantamentos prévios dos custos, enfim.
do valor de venda, tá? Aqui, nesse mesmo dia, planejamento e controle de obras, a gente vai abordar um pouquinho ali do project, do orça fácil e do controle da obra. Porque quando a gente fala de orçamento, a gente também está falando de planejamento. Quando a gente fala de planejamento, não existe planejamento sem controlar a obra, tá? Então a gente vai explicar também aqui como é que funciona o fluxo de trabalho de forma geral. Porque, pessoal, cada um aqui, ó, dessas stick notes aqui, cada uma dessas anotações poderia gerar uma live diferente, tá? Então a ideia, mais uma vez, objetivo, organizar os pensamentos na hora de aprovar projetos e de desenvolver projetos seguindo um fluxo de trabalho com processos e ferramentas BIM, ok? Vamos falar um pouquinho também de Business Intelligence, tá? Business Intelligence, falando sobre Power BI para análise financeira, para gestão da obra e para índices de produtividade, certo? Aula 4, aí sim, encerramento do evento. Nós teremos então um webinar ao vivo às 8 horas da noite, no dia 13 de outubro, checklist de aprovação, tira dúvidas, sorteios e abertura do pacote ouro da turma, a última turma do ano, tá? Do pacote ouro BIM 12.1. Já vou explicar aqui cada um desses itens. Documentação de condomínio, pranchas e documentação, dúvidas dos alunos, sorteios e encerramento. O que a gente vai fazer aqui nesse dia, pessoal? A gente vai pensar aqueles assuntos mais importantes aqui. Vamos apresentar para vocês um checklist de aprovação para poder... antes de entregar o nosso projeto, antes de protocolar o nosso projeto em uma prefeitura, em um condomínio, a gente mesmo precisa fazer uma conferência, né? Então eu vou apresentar para vocês um checklist para poder confrontar os documentos que nós temos com aquilo que é exigido para que a gente tenha sucesso nessa aprovação. Tá? Então a gente vai falar sobre código normativo do condomínio. O código normativo do condomínio ele acaba vindo primeiro. Tá? Inclusive ele faz parte lá do projeto básico, porque aqui a gente vai tratar recursos, aqui a gente vai tratar algumas imposições arquitetônicas, então a gente vai relembrar isso daqui. E o código normativo de um condomínio fechado, sempre vai ser mais restritivo do que a prefeitura. Tá? Então, aprovando o condomínio, praticamente é aprovado na prefeitura. Só que existem documentos complementares para aprovação em prefeitura que a gente vai ver também. Então, a prancha de aprovação, os documentos solicitados no código normativo do condomínio. Aqui eu tenho o código de obras do município, prancha de prefeitura, como é que tem que ser esse padrão, né? Que é um padrão que a gente vai também apresentar para vocês. Os documentos exigidos aqui na prefeitura, que são diferentes daqueles exigidos no condomínio. Vamos aproveitar o espaço para tirar dúvidas de vocês. Vamos fazer, obviamente, aqueles já tradicionais sorteios de cursos e Engenha Box, tá? A gente vai sortear também alguns brindes nesse dia. E nesse dia, pessoal, muito importante, a gente vai abrir a última turma do pacote ouro BIM 12.1. Se você não conhece nada do pacote ouro, você vai encontrar vídeos aí no canal do YouTube. Eu vou deixar o link para vocês também aqui na descrição. E eu vou explicar melhor neste dia aqui, tá? No dia aqui da live, do que se trata aqui esse combo de conteúdos, de projetos desenvolvidos, né? Projetos reais, com obra executada, enfim. É um assunto extenso aqui. Então eu vou abrir para tirar todas as suas dúvidas. É a última turma do ano, tá? Então a gente vai abrir aqui também essa turma para o mês de outubro, no dia 13, se não me engano, do dia 13 até o dia 21, mas você vai ser informado a respeito. Muito importante. Obviamente que ninguém tem compromisso nenhum de matrícula aqui, tá? Eu vou abrir e depois a pessoa tem que entender se é interessante para ela ou não se matricular nesse momento. Se você não tem interesse nenhum em se matricular nesse momento, se inscreva no evento e acompanhe. Obviamente, todas essas aulas são gratuitas. Somente o evento gratuito já vai fazer diferença para você, tá? Já vai lhe auxiliar aí com relação à aprovação, com relação ao desenvolvimento de projetos, já vai te situar com relação ao desenvolvimento de projetos de cada uma dessas disciplinas aqui, vai ajudar a organizar os pensamentos e ter um entendimento geral de como funciona desenvolver projetos com processos e ferramentas BIM. Ou seja, se você estiver interessado no pacote ouro BIM 12.1, ótimo! Você vai fazer um excelente investimento. Se você não puder fazer o investimento agora, ótimo também. Você vai poder acompanhar uma semana com bastante conteúdo. Tá certo? Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui nos nossos canais de comunicação. Um grande abraço e até mais.